Vamos mergulhar numa das aventuras mais decisivas de toda a história. A expedição de 1492, liderada por Cristóvão Colombo. É uma viagem que, como vamos ver, acabou por redesenhar completamente o mapa do mundo. Bem, tudo começou com uma pergunta que na altura parecia um pouco louca. No século XV, a maioria das pessoas instruídas já sabia que a Terra era redonda. A grande questão era outra. Seria possível chegar às ricas terras da Ásia, cheias de especiarias, navegando para o oeste, atravessando o imenso e desconhecido Oceano Atlântico? Colombo estava absolutamente convencido que sim. Para percebermos como tudo aconteceu, vamos seguir esta jornada passo a passo. Vamos começar pelo sonho audacioso de Colombo, depois vamos com ele na viagem rumo ao desconhecido, ouvir o famoso grito de terra à vista, testemunhar o primeiro encontro entre dois mundos, enfrentar os desafios que surgiram e, por fim, fazer a perigosa viagem de regresso à Espanha. Este plano de Colombo era tão arriscado, mas tão arriscado, que ele passou anos a tentar convencer os reis de vários países a financiarem a expedição. Depois de muitas portas fechadas, foram os reis católicos de Espanha que decidiram apostar na sua ideia. Deram-lhe o que ele precisava e prometeram-lhe o título de almirante e uma parte de todas as riquezas que ele encontrasse. E assim, com o financiamento garantido, Colombo juntou uma pequena frota de 3 navios. A Santa Maria era a nau principal, o navio almirante, maior, mas também mais lento. A verdadeira vantagem tecnológica estava nas outras duas, a Pinta e a Ninha. Eram caravelas muito mais pequenas, rápidas e ágeis, perfeitas para explorar o desconhecido. E o que era exatamente uma caravela? Bem, era uma espécie de Fórmula 1 dos mares naquela época. Desenvolvida pelos portugueses, tinha um design revolucionário. Conseguia combinar velas quadradas, ótimas para ganhar velocidade com o vento pelas costas, e velas triangulares, que lhe permitiam manobrar com uma agilidade incrível e até navegar contra o vento. Era sem dúvida a embarcação ideal para uma missão como esta. A 3 de agosto de 1492, a pequena frota partiu do porto de Palos, em Espanha. Fizeram uma primeira paragem nas Ilhas Canárias para reparações e para se abastecerem, e a partir daí começou a verdadeira aventura. Eles estavam, literalmente, a navegar para fora dos limites de todos os mapas que existiam na altura. A 6 de setembro, deixaram as Canárias para trás e entraram no mar aberto. Durante semanas, os cerca de 90 homens da tripulação não viram mais nada para além de céu e água. Dia após dia. Imaginem a tensão. Lá para o final de setembro, o entusiasmo inicial já tinha desaparecido e o medo e a ansiedade começaram a tomar conta da tripulação. E para piorar tudo, eles entraram numa zona muito bizarra do oceano, o Mar de Sargassos. É uma área gigantesca, coberta por um tapete denso de algas flutuantes. Os marinheiros entraram em pânico. Tinham histórias de navios que ficavam presos para sempre naquela espécie de pântano no meio do mar. Colombo era um líder astuto. Ele percebeu que a tripulação estava à beira de uma revolta. Então, usou um truque psicológico. Ele mantinha 2 registros da viagem, um diário secreto, com as distâncias verdadeiras, e outro que mostrava à tripulação, onde ele anotava distâncias mais curtas. A ideia era fazer com que os homens pensassem que não estavam assim tão longe de casa. Mas quando a esperança estava mesmo a acabar, o oceano começou a dar-lhes pistas. No início de outubro, começaram a aparecer pequenos sinais que indicavam que terra estava finalmente próxima. A tripulação, que estava quase a amotinar-se, de repente encheu-se de uma nova esperança. E que sinais eram estes? Primeiro, viram bandos de pássaros a voar todos na mesma direção, para sudoeste. Depois, começaram a aparecer ramos de árvore a flutuar, ainda verdes, o que só podia significar que havia terra por perto. E o sinal mais emocionante de todos, um pedaço de madeira que parecia ter sido trabalhado por uma pessoa. A esperança voltou em força. E então, o momento pelo qual todos ansiavam. Na madrugada de 12 de outubro, a bordo da caravela Pinta, o vigia, um marinheiro chamado Rodrigo de Triana, viu uma linha escura no horizonte. E gritou a palavra que mudou o mundo para sempre. Terra! A longa espera tinha terminado. A partir daqui, a história entra num capítulo completamente novo. É o momento do desembarque, o primeiro encontro entre os europeus e os habitantes daquelas terras. 2 partes da humanidade que tinham evoluído de forma separada durante milhares de anos estavam, finalmente, frente a frente. Colombo e os seus capitães desembarcaram numa ilha cheia de vegetação. Os habitantes locais chamavam-lhe Guanahani. A primeira coisa que Colombo fez foi uma cerimónia formal. Hasteou a bandeira espanhola, rebatizou a ilha de San Salvador e declarou-a como território dos reis de Espanha. O contraste entre os 2 grupos era abismal. Os europeus tinham espadas de ferro, armaduras e armas de fogo e estavam obcecados com a ideia de encontrar ouro. Os nativos, que usavam armas simples de madeira, ficaram fascinados com coisas que para os europeus não tinham valor nenhum, como miçangas de vidro ou pequenos guizos.
Colombo até escreveu no seu diário que alguns nativos se cortaram ao pegar numa espada pela lâmina, porque nunca tinham visto nada parecido. Agora, há aqui um ponto fundamental. Colombo estava convencido de que tinha chegado às Índias, o nome que se dava na altura à Ásia. Por causa deste erro geográfico, ele chamou aos habitantes locais índios. Este nome, que nasceu de um engano, acabou por ser usado durante séculos para descrever todos os povos nativos do continente americano. A expedição não parou por ali. Colombo continuou a navegar pela região, descobrindo outras ilhas maiores como Cuba e Hispaniola, sempre à procura das grandes cidades e do ouro da Ásia. Mas no meio daquela paisagem paradisíaca, a sorte estava prestes a mudar de forma dramática. Na noite de Natal de 1492, aconteceu o pior. Por negligência, deixaram um jovem grumete sem experiência nenhuma ao leme da Santa Maria. Ele adormeceu e o navio principal encalhou suavemente num banco de areia. As ondas fizeram o resto e o navio ficou completamente destruído. Não havia nada a fazer. Com a madeira da nau destruída, construíram o primeiro forte europeu nas Américas, a que chamaram La Navidad. A perda da Santa Maria criou um problema logístico gigante. De repente, não havia espaço nas 2 caravelas que restavam para levar toda a tripulação de volta. A solução de recurso foi deixar 39 homens para trás, no forte La Navidad. Eles tornaram-se assim os primeiros colonos europeus no continente, com a missão de encontrar ouro enquanto esperavam pelo regresso de Colombo. Com os 2 navios que restavam, era hora de voltar. Mas se a viagem de ida foi tensa por causa do desconhecido, a viagem de volta foi um verdadeiro pesadelo. Eles apanharam o inverno do Atlântico em cheio e as 2 pequenas caravelas foram abaladas por tempestades violentíssimas. As tempestades eram tão fortes que a Ninha e a Pinta acabaram por se separar. Colombo, que era Ninha, chegou a pensar que não ia sobreviver. E o seu maior medo não era morrer, era que a notícia da sua descoberta se perdesse para sempre no fundo do mar. Por isso, escreveu um resumo de tudo o que tinha visto, meteu dentro de um barril selado e atirou-o ao mar, na esperança de que um dia alguém o encontrasse. Mas contra todas as probabilidades, eles sobreviveram. E quando Colombo finalmente chegou à presença dos reis de Espanha, não foi de mãos a abanar. Ele trouxe as provas, alguns dos nativos que tinha capturado, papagaios exóticos e coloridos, plantas que nunca ninguém tinha visto na Europa e, claro, o mais importante de tudo, pequenas amostras de ouro. A notícia espalhou-se pela Europa como um incêndio. E assim termina a primeira das 4 viagens de Colombo. Uma única expedição que, em poucos meses, voltou a ligar 2 hemisférios do nosso planeta que tinham evoluído em separado durante milhares de anos. A questão que fica no ar é: que impacto é que este encontro iria ter nos séculos seguintes? Uma coisa era certa: o mundo, como o conhecíamos, nunca mais seria o mesmo.